Nos coeficientes de uma função afim, né? Nós sabemos que a função afim, que é a função f de x igual a x mais b, nós temos dois coeficientes. O a, que está multiplicando com a variável x, e o coeficiente constante, ou termo independente, que é o valor de b. Então, na função afim, o coeficiente b, ele é chamado de quê? De termo constante, ou termo independente. E o gráfico dessa função, ele intersecta o eixo y bem no ponto, quando o x for zero, no valor de b. Tá? Então, quando nós quisermos encontrar esse valor de b, nós vamos lá no eixo y e ver aonde a reta, o gráfico, a reta da função, intersecta, corta o eixo y, naquele ponto que nesse caso aqui representado. No ponto 3, então, o meu b, o meu termo constante desse gráfico aqui, dessa função, b é igual a 3. É o valor em que a reta intersecta o eixo y. Quanto ao coeficiente a da função afim, né, nós sabemos que é esse valor que antecede aqui a variável x, ele está diretamente relacionado ao quê? A inclinação da nossa reta, ou seja, ao ângulo, né, de abertura que a minha reta faz com o meu eixo x. Por exemplo, aqui eu tenho duas funções, né, representadas no mesmo plano cartesiano. Essa primeira reta aqui é a reta da função f de x igual a 2x mais 3. O coeficiente a aqui, nesse caso, é 2. Aqui eu tenho a inclinação, né, a declividade de quê? Da minha reta da função f de x, que eu chamei de alfa 1. Na minha segunda reta, que é a reta da função g de x igual a 2x menos 2, eu tenho também a abertura, a inclinação da minha reta, a declividade da minha reta da função g de x, que é chamada aqui nesse caso de alfa 2. O que acontece? Quando os coeficientes a, né, quando o valor de a for igual nas duas retas, significa que os ângulos de abertura, as declividades dessas duas retas também são iguais, ou seja, que o ângulo da reta 1 é igual ao ângulo da reta 2. Quando isso acontecer, as retas elas serão paralelas, tá? Quando elas estiverem representadas no plano cartesiano. Por isso que elas estão aqui, ó. Elas possuem sempre a mesma distância de uma reta para a outra. No entanto, quando os coeficientes, aqui eu tenho o coeficiente aqui é 1, né? Embora não esteja aqui representado, mas a gente sabe que aqui existe 1. E na segunda função, na função m de x, o coeficiente a é 3. Quando os coeficientes são diferentes, as declividades, né, o ângulo de inclinação das retas também será diferente. Então, o ângulo da reta H é diferente do ângulo de abertura da reta da função m, tá? E isso quer dizer o quê? Que as retas não são paralelas, elas são diferentes. Por quê? Porque os valores de a das duas funções também são diferentes.